Então vamos seguir falando um pouco mais sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, com destaque ainda para questões atinentes ao efeito suspensivo. Uma primeira complementação que eu quero trazer diz respeito, pessoal, à seguinte situação. É lembrar que, mesmo que concedido o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, ele não impede que sejam praticados atos de penhora, atos de substituição, de reforço, atos até de redução de penhora e de avaliação dos bens. Então percebam que, ao contrário do que pode parecer, o efeito suspensivo, ele então não vai impedir a prática desses atos que já tendem à constrição de patrimônio e uma futura expropriação. Outro ponto que eu queria que também você se lembrasse é que o efeito suspensivo ele pode ter tanto uma limitação objetiva quanto uma limitação subjetiva. Explico. Primeiro, essa ideia de limitação objetiva. É porque, às vezes, o efeito suspensivo ele pode dizer respeito apenas a uma parte da execução, o que faz, então, com que essa execução possa prosseguir com relação à parte restante. Essa é uma ideia de limitação objetiva. A limitação subjetiva é porque, muitas vezes, a impugnação ela é apresentada por um dos executados, e aí ele consegue o efeito suspensivo, e aí, naturalmente, o efeito suspensivo obtido por um desses executados não suspende a execução com relação àqueles que não apresentaram a impugnação. Notadamente, se o fundamento trazido pelo impugnante disser respeito exclusivamente a ele, porque aí, claro, não vai atingir aos demais, não vai atingir os demais, portanto, havendo aqui o que a gente está chamando de uma limitação subjetiva. Outro ponto é o efeito suspensivo e a possibilidade de continuidade da execução. Porque em que pese? Em princípio, quando você pensa em efeito suspensivo, você pensa numa paralisação dos atos executivos, o exequente ele pode requerer ao juiz o prosseguimento da execução. Só que para isso, para ele conseguir o prosseguimento da execução, ele vai ter que oferecer e prestar uma caução nos próprios autos, uma caução suficiente, uma caução idônea, que será arbitrada pelo juiz. Tá certo? Muito bem. Dito isso, a gente trata um pouco aqui agora das matérias arguíveis em sede de impugnação. E vocês vão perceber o seguinte, pessoal. Vocês vão perceber que o impugnante ele não pode trazer tudo aquilo que ele, ou tudo que ele eventualmente queira, pretenda discutir em sua defesa. Como se trata de uma impugnação a cumprimento de sentença, título executivo judicial, é natural que o Código estabeleça um rol de matérias que ele poderá arguir nessa sua impugnação. Vejam, um rol que para a maioria é taxativo. Quais são essas matérias que o impugnante pode deduzir em sua defesa? Primeiro, a falta ou nulidade da citação, se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Veja bem, pessoal, aqui nós temos aquela situação onde lá na fase de conhecimento o réu foi citado, não apresentou defesa, portanto ele não supriu a falta ou a nulidade de citação. Então ele foi revel condenado e aqui na fase de cumprimento de sentença ele argui esse vício lá do início do procedimento, fazendo então com que o juiz possa acolher essa alegação, por fim à execução e retomar o processo da estaca zero, né? Porque se o juiz, pense comigo, ele reconhece a falta ou a nulidade de citação que aconteceu lá no processo de conhecimento, ele vai por fim não só ao cumprimento de sentença, mas ele também vai anular todos os atos subsequentes à citação, fazendo com que se reabra o prazo para contestação por parte desse réu. Prazo esse, a propósito, decidiu o STJ, num julgado de informativo, que vai começar a partir da data da intimação desse executado da procedência do seu pedido aqui, na impugnação ao cumprimento de sentença. Veja, aqui no informativo 700, o STJ entendendo que o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, baseada aqui na nossa letra A, é a data da intimação que acolhe a impugnação. Então,
O juiz acolhe a impugnação, intima as partes dessa decisão e é daí que ele vai contar o seu prazo de 15 dias para contestar. Segunda matéria de defesa, a ilegitimidade. Ilegitimidade de parte. Mas cuidado, essa ilegitimidade aqui, pessoal, não é aquela ilegitimidade que o executado poderia alegar lá na fase de conhecimento. Não. Aqui é a ilegitimidade para a execução. Por exemplo, tratava-se de um litisconsórcio passivo, 3 réus, sendo que só 2 foram condenados e a execução está sendo movida contra os 3. Esse terceiro poderá alegar em sua defesa, aqui na impugnação ao cumprimento de sentença, sua ilegitimidade passiva. Percebam que é uma ilegitimidade para o cumprimento de sentença e não aquela ilegitimidade, a de causa, que ele poderia discutir, né, a falta de um pressuposto processual, perdão, a falta de uma condição da ação lá na fase cognitiva, não é isso. Com relação a esse tema, a questão já está preclusa. É uma ilegitimidade para a execução. Terceira matéria de defesa. Penhora incorreta ou avaliação errônea. Aqui muito cuidado, porque vejam, sim, é claro que você deve estar imaginando que o executado pode alegar, por exemplo, a impenhorabilidade de um bem que está sendo ali penhorado, bem de família, vestimentas, enfim, qualquer bem do artigo 833, por exemplo, que está ali sob o manto da impenhorabilidade. Agora há uma questão temporal aqui que você precisa ter que ter cuidado, que é a seguinte. Veja, a lei está dizendo que fim do prazo para pagar 15 dias, depois o executado tem 15 dias para impugnar o cumprimento de sentença. Muito provavelmente nesse período não terá sido feita uma penhora. Essa penhora muitas vezes ela ocorre semanas, meses depois. E aí já não tem mais prazo para impugnar propriamente, né? Pois bem, é por isso que, prevendo essa situação aí temporal, lá no parágrafo 11 do 525, o Código prevê que as questões relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes podem ser arguídas por meio de simples petição. Então, tá vendo? Mesmo depois do fim do prazo para impugnar. Tendo executado, em qualquer dos casos, 15 dias para fazer essa petição. 15 dias contados da intimação da penhora. Então vejam, claro, se eventualmente a penhora tiver sido realizada e ainda houver prazo para impugnar com essa alegação, muito bem, faça essa alegação. Mas se porventura essa penhora acontecer meses depois, quando já não há prazo para impugnar propriamente, uma simples petição nos autos. Sem prejuízo de a parte poder discutir esse problema de penhora, esse problema que já aconteceu ali semanas, meses depois, por meio de agravo de instrumento. Por quê? Porque aqui no informativo 757, o STJ, ele entendeu que na fase de cumprimento de sentença não há óbice a interposição direta de recurso de agravo de instrumento contra a decisão que determina penhora de bens sem a prévia utilização desse procedimento do parágrafo 11 que eu acabei de detalhar. Então ele pode, vou voltar ao slide, utilizar a simples petição do parágrafo 11 ou diretamente o recurso de agravo de instrumento. Então cuidado com essas considerações acerca da penhora incorreta, tá bom? Próxima defesa, excesso de execução. Talvez uma das defesas mais usuais na fase de cumprimento de sentença. O excesso de execução, né, quando a parte, por exemplo, essa não é a única hipótese, mas quando a parte, por exemplo, pleiteia quantia superior à prevista no título, aí então o executado argui esse excesso e com um detalhe importante, né? Sempre que arguído o excesso, é necessário que o executado indique qual é o valor correto, apresente uma planilha contraposta, sob pena de essa arguição ser liminarmente rejeitada, tá bom? Ok. Eu digo, só uma notinha de rodapé, que quando a gente fala em excesso de execução, no mais das vezes, a discussão diz respeito a pleitear-se uma quantia superior à devida, mas é porque, na verdade, excesso de execução é algo que é detalhado lá no artigo 917, parágrafo 2º, que fala de embargos à execução,
E o excesso de execução é algo mais amplo do que simplesmente pleitear quantia superior à prevista no título. Se você der uma lida no 917, parágrafo 2º, você vai perceber que o excesso de execução vai além disso. Por exemplo, quando a parte pleiteia coisa diversa da constante do título, né? O título prevê a entrega de um bem A e a parte está pleiteando a entrega de um bem B. Nesse caso é excesso de execução. Quando a execução está sendo feita de forma diversa da prevista no título. Então você tem ali inúmeras situações, a própria exceção de contrato não cumprido, ou mesmo alegar que determinada condição não ocorreu para a execução do negócio ou a execução do título, tudo isso é excesso de execução. Mas como a gente está focado na execução por quantia, é claro que o excesso de execução, no mais das vezes, decorre de se pleitear quantia superior à prevista no título, ocasião em que o executado precisa apresentar essa planilha contraposta, precisa fazer essa indicação do valor correto. Uma outra defesa arguível na impugnação ao cumprimento de sentença é a acumulação indevida de execuções. Quando que uma acumulação de execuções pode ser indevida? Para isso, a gente tem que compreender aqui o artigo 780 do Código, que é o artigo que fala sobre cumulação de execuções. Esse artigo diz que o exequente ele pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, aí ele coloca os requisitos. Primeiro, o executado ser o mesmo e, para todas as execuções, ser competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento. Então, em que contexto você poderia ter uma situação em que o executado arguiria acumulação indevida de execuções? Por exemplo, o exequente está acumulando o cumprimento de sentença de obrigação de fazer com o cumprimento de sentença de obrigação de pagar. Você tem ali uma acumulação indevida. Por quê? Porque o procedimento para uma não é idêntico ao procedimento da outra. Ou um cumprimento de sentença acumulado como execução de título executivo extrajudicial, aí você também tem uma hipótese em que o executado poderá arguir cumulação indevida de execuções. Por quê? Justamente porque nesse caso o procedimento não é o mesmo, não há identidade de procedimento. Próxima defesa, a incompetência. Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Então, por exemplo, uma demanda que tramitou perante uma determinada vara e a execução está sendo feita em outra. Há ali uma incompetência absoluta desse juízo. Ainda, causas modificativas ou extintivas da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Cuidado, desde que supervenientes à sentença. Então, um pagamento anterior à sentença não pode ser discutido aqui, na fase de cumprimento de sentença. Teria que ser arguída lá na fase cognitiva. Agora, se porventura, depois do trânsito em julgado, já houve o pagamento da dívida e o credor, sem saber muitas vezes disso, porque foi uma transação entre advogados, ou os próprios credores e devedores ajustaram esse pagamento e o advogado inicia a fase de cumprimento de sentença, poderá então o executado arguir essa causa superveniente, essa causa extintiva superveniente da obrigação. Agora, cuidado! Assim como dissemos lá para a penhora, porque muitas vezes a penhora ela ocorre quando já nem há prazo mais para impugnar, essa causa superveniente também pode se dar nesse contexto. E aquele mesmo parágrafo 11 prevê que as questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para impugnar, veja, assim como aquelas questões atinentes à penhora, elas também podem ser arguídas por simples petição. E aqui também o prazo é de 15 dias a contar da ciência do fato. Certo? Caminhando para o fim, uma penúltima matéria de defesa que é arguível pelo executado, a inexequibilidade do título. Você pode pensar num título inexequível, por exemplo, quando se trata de um título ainda ilíquido. Imagine um título que não passou pela liquidação, ou uma decisão atacada por um recurso com efeito suspensivo,
Tudo isso faz desse título um título inexequível, o que permite que o executado argua essa questão em sede de defesa, certo? E a última, mas não menos importante, talvez a mais importante, essa arguição de inexigibilidade da obrigação. Deixei por último propositalmente. Por quê? Porque a principal hipótese que faz com que uma obrigação se torne inexigível, o que permitirá então que o executado alegue isso em sua defesa, é a hipótese do parágrafo 12 do artigo 515, que trata das chamadas sentenças inconstitucionais. O parágrafo 12 fala que considera-se também inexigível uma obrigação que seja reconhecida em título executivo, fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, ou fundada em uma aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo que o Supremo considerou incompatível com a Constituição, seja em controle concentrado, seja em controle difuso. A gente tem aqui as chamadas sentenças inconstitucionais. Então, se eu tenho uma decisão do Supremo de 2021 que declarou uma norma inconstitucional e em 2024 um juiz sentencia com base naquela norma, caso essa decisão transite em julgado, durante o cumprimento de sentença, o executado pode impugnar alegando inexigibilidade da obrigação. Por quê? Porque a sentença é inconstitucional, porque ela está fundada numa lei inconstitucional. Gustavo, mas aí você está permitindo a discussão do mérito da causa na fase de cumprimento de sentença? Sim, tanto que isso chegou ao STF numa ação direta de inconstitucionalidade e ele validou essa norma, dizendo que isso faz com que se atribua à impugnação ao cumprimento de sentença uma eficácia rescisória. Ela faz as vezes de uma ação rescisória. Ela é um mecanismo, portanto, de flexibilização da coisa julgada material. Veja comigo esse importante julgado aqui no informativo 824, onde o Supremo diz que não haveria como negar constitucionalidade a esse dispositivo. Seriam dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, apenas agregariam ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de certas sentenças inconstitucionais. Em tudo, semelhante às hipóteses de ação rescisória. Então percebam, né? O Supremo reconhece a constitucionalidade desse dispositivo, que, repito, permite aí o reconhecimento desse mecanismo rescisório em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Agora, cuidado. Vocês viram que no exemplo que eu criei, a decisão do Supremo ela é de 2021 e a decisão exequenda de 2024, aí permitindo que a parte discutisse isso na impugnação. Agora, e se a decisão do Supremo for posterior? Veja, aí quem vai resolver isso é o parágrafo 15, que lembra que se a decisão do Supremo ela for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, aí claro que já não cabe impugnação ao cumprimento de sentença, né? Aí cabe o quê? Aí cabe a ação rescisória. Só que aqui o prazo da rescisória, olha que curioso, ele é de 2 anos, mas contado do trânsito em julgado da decisão do STF. Então olha que curioso e perigoso, eu diria. Então você pode ter uma decisão de 2024, de um juízo qualquer, executada, o valor é recebido, o valor é gasto, enfim, acaba o processo. 20 anos depois, o Supremo declara uma norma inconstitucional. Norma essa que serviu de base para aquela decisão de 2024. Pelo que está disposto no parágrafo 15, a parte então interessada poderia propor uma ação rescisória em até 2 anos a contar do trânsito em julgado da decisão do Supremo. É assim que você vai afirmar que dispõe o atual ordenamento jurídico. Isso gera insegurança? Sem dúvida alguma. Tanto que o Supremo está debruçado sobre esse problema e o ministro Luiz Fux propôs uma seguinte tese, que até o momento dessa gravação não foi aprovada, mas é uma tendência, dizendo que a ação rescisória de que tratam o parágrafo 15 do 525, que é o que a gente está estudando,
E o parágrafo 8 do 535, que fala a mesma coisa, mas lá na execução contra a fazenda, em respeito à segurança jurídica, deve ser proposta no prazo de 2 anos do trânsito em julgado da publicação da sentença ou acórdão que se fundou em ato normativo ou lei declarados inconstitucionais pelo Supremo no curso desse biênio. Então, há uma tendência de se melhorar um pouco aí a interpretação sobre essa questão, mas, repito, é apenas uma tendência, uma proposta de tese que até o presente momento não foi aprovada. E enquanto isso não acontece, uma forma de se conter os danos aqui, de se mitigar esse problema, é o que nos dispõe o parágrafo 13. Veja, ele lembra que no caso do parágrafo 12, o Supremo pode modular efeitos da sua decisão, justamente em atenção à segurança jurídica. Então, o Supremo ele pode, quando ele decide a questão daqui a 20, 30 anos, aplicar ali a teoria da modulação dos efeitos, dizer que aquela decisão só terá eficácia dali para frente, eficácia ex nunc, o que então não vai permitir que naturalmente sejam propostas aí rescisórias contra decisões anteriormente transitadas em julgado. Só o Supremo pode fazer essa modulação, hein? Até deixei aqui no seu material um entendimento do FPPC, segundo o qual compete exclusivamente ao STF essa modulação de efeitos. Muito bem. E aí, para caminharmos para o final dessa explicação, vejam, imaginemos que nós temos uma situação em que esse procedimento da impugnação se desenrola, ela chega ao seu final e o juiz profere uma decisão. Eu tenho 2 perguntas sobre a decisão que resolve a impugnação. Primeira, essa decisão, ela é uma sentença ou uma interlocutória e, portanto, desafia apelação ou agravo? Vamos lá. Resposta à primeira pergunta. A essa primeira pergunta, se a decisão do juiz extingue a execução, por exemplo, por acolher a inexigibilidade da obrigação, aí trata-se de sentença e será desafiada por apelação. Veja, o recurso cabível, diz o STJ, da decisão que acolhe a impugnação e extingue a execução é a apelação. Agora, se a decisão não extingue a execução, seja porque acolheu apenas em parte a impugnação, seja porque julgou improcedente, aí já será caso de agravo. Veja, o recurso cabível, em face de decisões proferidas no cumprimento de sentença, que acolhe apenas em parte a impugnação, e as que decidirem por sua total improcedência, aí já vai desafiar agravo, conforme destacado aqui no informativo 630. E o STJ, inclusive, tem reconhecido, inclusive em decisões de informativo mais recentes, que o equívoco por parte aqui do interessado na interposição de apelação ou de agravo é erro grosseiro, não se permitindo sequer a aplicação do princípio da fungibilidade. Veja, nesse sentido, um recente informativo, o informativo 763, lembrando que a decisão que declara inexigibilidade parcial da execução vai desafiar agravo, justamente porque não põe fim à execução, Configurando a propósito, como disse a vocês, erro grosseiro, interposição de apelação, afastando a possibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade. Ok? E a segunda pergunta que disse que ia fazer sobre essa decisão, qual seja, ela condena em honorários? Essa resposta a gente encontra aqui na súmula 519, que diz que se for rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não serão cabíveis honorários. Logo, serão cabíveis honorários se for acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. Tá certo? Então peço bastante cuidado com essas reflexões sobre a defesa típica do executado à impugnação ao cumprimento de sentença. Digo defesa típica porque a gente também precisa passar aqui pela defesa atípica do executado, algumas considerações sobre a exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade, pessoal,
que ganhou muita força, né, há alguns anos, especialmente no âmbito da execução fiscal. Tanto que o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 393, falando expressamente dessa defesa da exceção de pré-executividade, sendo admitida na execução fiscal e já estabelecendo alguns parâmetros em que essa defesa seria admitida. Quais sejam? Quando se tratasse de matéria conhecível de ofício, matéria de ordem pública, e que não demandasse dilação probatória. E de uns anos para cá, só a exceção de pré-executividade vem ganhando força também fora do ambiente das execuções fiscais e vem sendo cada vez mais utilizada nas execuções não fiscais. Tanto que o CPC 2015, aqui para o contexto do cumprimento de sentença, tem um artigo específico que, embora não use a expressão exceção de pré-executividade, segundo a doutrina, praticamente a unanimidade, reconhece, né, consagra a possibilidade do seu uso. É o artigo 518, que diz, lá nas disposições gerais sobre o cumprimento de sentença, que todas as questões relativas à validade do procedimento do cumprimento de sentença e dos atos executivos poderão ser arguídas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. Então, percebam que não só a doutrina, mas o próprio Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo que a exceção de pré-executividade, então, ela se encontra presente aqui no 518, conforme a gente pode extrair aqui desse julgado, em que o STJ diz que a súmula 393, ao estabelecer o que nós já vimos, parece também ter sido o norte que orientou o CPC. Veja, parece ter sido esse o norte conferido à questão pelo Código de Processo, que consagrando, atenção, a exceção de pré-executividade, nos moldes em que originariamente concebida pela doutrina, estabelece no artigo 518 aquilo que vimos no slide anterior, certo? Então, bastante cuidado, porque para essa introdução a gente precisa, portanto, compreender topologicamente onde se encontra essa exceção. A exceção de pré-executividade, que pode ser apresentada, pessoal, e essa talvez seja a maior vantagem dessa defesa atípica, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Não há prazo para ela. Notadamente porque ela veicula matérias de ordem pública. Matérias de ordem pública, e repito, desde que não se exija dilação probatória. Perceba, nesse sentido, o seu material também vai te ajudar a lembrar que o STJ destaca que a exceção de pré-executividade é cabível em qualquer tempo e grau, sendo meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício. Ele começa até a exemplificar, né? Como, por exemplo, condições da ação, pressupostos processuais, decadência, prescrição, entre outras, desde que desnecessária dilação probatória. E eu te dou até outros exemplos importantes de julgados do STJ em que ele aponta de forma mais casuística e mais específica o que ele tem admitido como ser uma matéria que é permitida em sede de exceção de pré-executividade. Por exemplo, excesso de execução, ele já reconheceu que isso pode ser discutido em sede de exceção de pré-executividade. Pagamento do título, por entender que o pagamento retira a exigibilidade do título e, portanto, faltaria à ação executiva uma condição da ação, entendendo, portanto, que se trata de uma matéria conhecível de ofício. Prescrição, decadência, repito, sempre desde que necessária dilação probatória. Agora, observação. Desde que desnecessária a dilação probatória, muito embora, recentemente, o STJ tenha dado uma decisão interessante que é complementar a esse raciocínio, uma decisão do informativo 697, onde ele destaca que, em sede de exceção de pré-executividade, o juiz pode determinar a complementação das provas. Depende de um procedimento sem dilação probatória, mas não se impede a complementação de provas que eventualmente já tenham sido apresentadas. Tá claro? Então, bastante cuidado com essa questão.
Só para fechar, uma observação aqui sobre a exceção de pré-executividade, vale lembrar que essa exceção, ela no mais, ela segue basicamente as linhas da impugnação ao cumprimento de sentença. Ela também não tem efeito suspensivo ou peleges, né? Deve ser deferido pelo juiz, se for o caso. A decisão que julga a exceção de pré-executividade, ora desafia apelação, ora desafia agravo. O mesmo raciocínio também quanto aos honorários advocatícios, seguindo aquela lógica da súmula 519. Então, no mais, né, a exceção disso que acabei de expor, a exceção de pré-executividade segue o caminho, a procedimentalidade, os requisitos da impugnação ao cumprimento de sentença. Muito bem, então agora a gente vai para o nosso último bloco, né? Nesse último bloco, a gente vai tratar desse tema, esse tema cuja importância dispensa a apresentação, que é o cumprimento de sentença contra a fazenda pública e a execução de títulos executivos extrajudiciais contra a fazenda pública. Vamos nessa? Começando aqui pelo cumprimento de sentença contra a fazenda pública, uma análise dos artigos 534 e 535. Primeiramente, lembrar que em se tratando do cumprimento de sentença contra a fazenda, a parte exequente que deflagra o cumprimento de sentença deverá apresentar um demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, né, com os dados das partes, taxa de juros, índice de correção, etc. E lembrando que, em havendo pluralidade de exequentes, deverá ser apresentado por cada exequente o seu próprio demonstrativo de cálculos. Então, demonstrativos ou discriminativos individualizados em caso de litisconsórcio. E como muitas vezes acaba que as ações contra a fazenda envolvem um litisconsórcio com um grande número de litisconsortes, a lei prevê aqui no artigo 534, ou pelo menos reforça essa possibilidade de, em se reconhecendo que se trata de litisconsórcio multitudinário, porque há um número excessivo de litisconsortes, que seja feita a limitação, que seja feito aquele desmembramento do litisconsórcio a que se refere o artigo 113, parágrafo 1º, que prevê que o juiz possa limitar o litisconsórcio facultativo, inclusive, veja, na execução, se entender que esse número excessivo compromete a rápida solução do litígio ou dificulta, olha aqui o que me interessa, o cumprimento de sentença. Então, o desmembramento do litisconsórcio multitudinário sendo uma possibilidade aqui. E como que a Fazenda faz isso? Ela, no seu prazo de defesa, sobre o que falaremos a seguir, ela apresentará uma petição, né, dentro do seu prazo de impugnação à execução, apresentando essa petição e solicitando essa limitação. Lembrando que esse requerimento por parte da Fazenda vai interromper o seu prazo para resposta. Prazo esse que é o que temos aqui no artigo 535, né? Que estabelece que a Fazenda será intimada da pessoa de seu representante, intimação pessoal, né, por carga, remessa ou meio eletrônico, para em 30 dias e nos próprios autos impugnar a execução. Vejam então que aqui nesse caso não há obviamente dobra do prazo, porque se trata de um prazo próprio para a Fazenda, então é um prazo de 30 dias, deixa eu dar um reset aqui, que não será duplicado para impugnar a execução dentro desses 30 dias. E aqui um facilitador. Percebam como as matérias arguíveis pela Fazenda, elas serão, eu vou te mostrar, essencialmente, as mesmas matérias que discutimos no bloco passado, lá da impugnação ao cumprimento de sentença do particular. Claro, eu não vou trazer para cá alegações de penhora incorreta, avaliação errônea, por conta da impenhorabilidade dos bens públicos. Mas, no mais, percebam comigo, são as mesmas defesas sobre as quais falamos lá no bloco anterior, na impugnação ao cumprimento de sentença de forma geral, falta ou nulidade de citação, ilegitimidade de parte,
inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação, aqui inclusive com todas aquelas discussões sobre as sentenças inconstitucionais, excesso de execução, aqui uma rápida pausa, excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Tínhamos isso também no bloco anterior. Mas aqui um detalhe interessante, porque tal como dissemos no bloco anterior, quando o executado alega excesso de execução, ele tem que declarar de imediato o valor que ele entende correto, sob pena de não conhecimento dessa arguição. Todavia, aqui, no cumprimento de sentença contra a Fazenda, há uma especificidade que eu quero destacar com vocês, que a gente extrai aqui desse julgado do informativo 691, quando o STJ lembrou que a alegação da Fazenda de excesso de execução, sem a apresentação dessa memória de cálculos, não acarreta necessariamente o não conhecimento da arguição. Diversamente, repito, do que diz o Código. O STJ entendendo aqui que se o juiz pode, até mesmo de ofício, remeter os autos para a contadoria para se apurar um eventual excesso, uma eventual incorreção, ele entendeu ser razoável que se conceda prazo à Fazenda para que ela apresente essa planilha de cálculos. Tá ok? No mais, percebam, as mesmas matérias, incompetência absoluta, incompetência relativa, causas supervenientes ao trânsito em julgado, tudo conforme explicamos no bloco anterior, quando tratávamos do artigo 525. Veja, uma observação final com relação ao que se pode e o que não se pode arguir aqui na impugnação ao cumprimento de sentença, um detalhe que diz respeito à alegação de impedimento ou suspeição do juiz, porque essas causas, elas precisam de ser tratadas em peça própria, lá nos termos dos artigos 146 e 148, tá bom? Bom, agora, voltando a especificidades do cumprimento contra a Fazenda, o artigo 535, no parágrafo 3º, vai trazer um ponto de extrema relevância, que diz respeito à situação em que a execução não é impugnada ou quando as arguições são rejeitadas. Aí, como você sabe, com o trânsito em julgado da sentença que julga a impugnação, caso ela tenha sido apresentada, chegou a hora de formar o instrumento requisitório, né? Cuidado! No inciso 1, é dito que expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal, o respectivo precatório em observância ao artigo 100 da Constituição Federal. Seguindo lá aquela lógica que você já conhece, de precatórios apresentados até 2 de abril, pagando-se no ano subsequente, enfim, tudo de acordo, inclusive, com a nova redação do artigo 100, dada pela Emenda Constitucional 114 de 2021. Armadilhas de prova em relação a esse inciso 1. Cuidado, vou até apagar tudo. Veja, expedir-se-á por intermédio do presidente. Atenção, é pacífica a jurisprudência de que a requisição de pagamento das obrigações devidas pela Fazenda é de competência exclusiva do presidente do tribunal. Então, a expedição do precatório é por intermédio do presidente, não pelo juízo da execução. Isso é tema clássico de prova, né? Veja, tornado líquido e certo o débito, expedir-se-á por intermédio do juiz da execução o precatório, não, por intermédio do presidente do tribunal. E muito cuidado, vejam, né? Temos também aqui uma observação necessária a ser feita ainda com relação à questão do precatório, que diz respeito ao seguinte: não se esqueça que a atividade desenvolvida pelo presidente do tribunal na expedição de precatórios é uma atividade de natureza administrativa e não jurisdicional. Isso, a propósito, conforme aqui consolidado na súmula 311 do STJ, que lembra que os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. E qual é a repercussão prática mais importante disso? A repercussão prática mais importante é que, em virtude disso, não cabe recurso especial, não cabe recurso extraordinário
contra essas decisões, conforme, inclusive, consolidado aqui na súmula 733 do Supremo, que diz: não cabe RE contra a decisão proferida no processamento de precatórios, justamente por não estarmos diante de uma decisão com caráter jurisdicional, mas simplesmente administrativa. Agora, a outra opção, quando não impugnada a execução ou quando rejeitadas as arguições da Fazenda, é por ordem do juiz, cuidado, né? Aqui já é por ordem do juiz. Aí, então, é a formação da RPV, a requisição de pequeno valor, que é paga no prazo de 2 meses, contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. Verticalizações necessárias. Primeiro, qual que é o prazo? 2 meses. Vejam, os estados e o Distrito Federal não podem mexer nesse prazo de 2 meses, já que a autonomia que a Constituição confere aos estados e ao DF diz respeito a uma questão de valor da RPV e não do prazo para pagamento. Eu estou te dizendo isso porque o Supremo Tribunal Federal, aqui no informativo 1003, destacou que os estados e o DF devem observar esse prazo de 2 meses previsto no CPC, já que a autonomia reconhecida na Constituição e na jurisprudência do Supremo aos Estados-membros em matéria de RPV restringe-se à questão do valor teto, tá bom? Muito cuidado. E mais cuidado ainda com o que eu vou te dizer a partir de agora. Veja, quando a gente faz uma releitura desse dispositivo, eu quero focar com vocês numa parte aqui que eu vou até fazer questão de apagar tudo, olha só, e destacar só o que me interessa. Esse inciso 2 diz que por ordem do juiz será então feita a RPV para pagamento mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. A agência de banco oficial. Existe uma decisão super importante e recente do Supremo Tribunal acerca disso, em que ele reconheceu a inconstitucionalidade, dessa restrição. Veja, aqui num importantíssimo julgado do informativo 1092, o STF entendeu que é inconstitucional a obrigatoriedade de os depósitos de RPVs serem realizados somente em bancos oficiais. Veja, essa determinação, entendeu o Supremo, viola os princípios da eficiência administrativa, da livre concorrência e da livre iniciativa, assim como cerceia os entes federados, notadamente as justiças estaduais, quanto ao exercício de suas autonomias. O Supremo, então, reconhecendo a inconstitucionalidade aqui dessa parte do dispositivo, para que se entenda que a agência referida nesse dispositivo possa ser tanto instituição financeira pública quanto instituição financeira privada. Tá claro? Então, bastante cuidado com esse julgado. Outro ponto. Interessante a gente notar que quando a gente fala em impugnação ao cumprimento de sentença, a própria lei, ela prevê que a impugnação ela pode ser meramente parcial e que no caso de uma impugnação parcial pela Fazenda, a parte não questionada, ela já pode ser objeto de imediato cumprimento. Não é isso? Veja comigo. Surge constitucional expedição de precatório ou RPV para pagamento de parte incontroversa e autônoma do pronunciamento transitado em julgado. E com um detalhe interessante. Nesse caso, devendo ser observado o valor total da execução para fins de dimensionamento, para fins de formação do precatório ou da RPV para essa parte incontroversa e autônoma. Veja, é a segunda parte desse julgado do informativo 1003, quando o STF, ele então confirma que deve ser observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Tá bom? Muito bem. Outro ponto de extrema relevância com o qual você tem que ter muito cuidado diz respeito à questão da incidência de juros de mora, seja no período compreendido entre a realização dos cálculos e
a data da requisição ou data do precatório, a incidência ou não de juros de mora naquele período chamado de período de graça constitucional, que é o período que a própria Constituição ali assegura para o pagamento dos requisitórios, e eventualmente a incidência de juros caso esse período de graça não seja cumprido. Vamos rememorar esses 3 momentos? Então não se esqueçam que, primeiro, incidem juros da mora no período entre a data dos cálculos e da requisição ou do precatório. Então, até a formação do precatório ou da requisição de pequenos valores, há juros. Entretanto, súmula vinculante 17, não há juros durante o período previsto no artigo 100 da Constituição, que é o chamado período de graça constitucional, que é o período que a própria Constituição assegura aos entes públicos para o pagamento dos instrumentos requisitórios. Agora, terceiro e último período. Se houver inadimplemento pelo ente público, aí a fluência dos juros inicia-se após esse chamado período de graça, o período de graça constitucional, tá bom? Então, bastante cuidado com essas observações. Agora, veja, pessoal, interessante notar, claro que esse é um tema sempre muito explorado nas provas, obviamente, eu tinha até questões mais antigas aqui, mas fiz questão de substituí-las por uma mais recente, como essa aqui da Procuradoria da Fazenda Nacional, de 2023, em que se afirmou: incidirão juros de mora desde a data de expedição até a data do efetivo pagamento do precatório? Não, esse é o período de graça. Ou ainda, não incidirão juros de mora no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos e da data da expedição do precatório. Sim, aqui haverá juros de mora nesse período entre os cálculos e a expedição do precatório. Tá claro? Então, cuidado com essa questão envolvendo aqui toda a questão da incidência de juros ou não acerca dos precatórios. Dito isso, quero falar um pouco com vocês também aqui nesse contexto do cumprimento de sentença contra a Fazenda sobre os honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda. Esse é um tema também relevante, sempre muito lembrado. E aí, o que nós vimos que, por exemplo, no cumprimento de sentença em geral, quando o executado não paga em 15 dias, há incidência de honorários de 10%. Como fica a questão dos honorários no cumprimento de sentença envolvendo a Fazenda? Depende. Sempre que você se deparar com essa dúvida, você tem que se perguntar: eu estou diante de um cumprimento de sentença que vai dar ensejo à formação de precatório, ou estou diante de um cumprimento de sentença que vai dar ensejo à formação de RPV? Então vamos lá? Letra A e B. Vamos dividir assim para ficar mais fácil. Letra A. Em caso de cumprimento de sentença que gere formação de precatório. Veja, pessoal, aqui, tendo em vista a exigência constitucional de observância de ordem cronológica para os pagamentos de precatório, o STF entende que a Fazenda Pública ela tem que aguardar o início da execução, ela tem que aguardar ser provocada. Ela não pode se antecipar ao cumprimento da obrigação. Ela não pode promover espontaneamente os atos necessários à formação e ao pagamento do precatório. Sendo assim, se a Fazenda tem que necessariamente ser acionada, aguardar o início da fase executiva pelo exequente, ela não pode ser condenada ao pagamento de honorários na fase de cumprimento de sentença, certo? Certo. É o que diz a primeira parte do artigo 85, parágrafo 7º. Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda que dê ensejo à expedição de precatório. Agora, a menos que ela apresente defesa e seja derrotada. Por isso que a parte final diz, desde que não tenha sido impugnada. Porque se ela impugnar, aí pelo princípio da sucumbência, haverá honorários da fase de execução. Agora, letra B. No caso de cumprimento de sentença que vai gerar formação de RPV,
Como aqui não há essa exigência de ordem cronológica para o pagamento da RPV, o que se entende, pessoal, no âmbito do STF e do STJ, é que a Fazenda ela pode se antecipar no cumprimento da obrigação, de pagar, promovendo de forma espontânea os atos necessários à formação da RPV e ao pagamento da RPV. Inclusive, a esse procedimento se dá o nome de execução invertida, que é quando a Fazenda é intimada para querendo praticar espontaneamente os atos necessários à formação e pagamento da RPV. Veja, é firme o entendimento do STJ, admitindo o cumprimento espontâneo da obrigação de pequeno valor pela Fazenda, o que se denomina de execução invertida, na qual o ente público, após o trânsito em julgado, apresenta os cálculos e postula a expedição da RPV. Veja, se ela procede à execução invertida e o credor concorda com os valores apresentados, naturalmente não há que se falar em pagamento de honorários nesse caso. Concorda? É o que o STJ tem entendido. Veja, havendo execução invertida, caso em que o devedor apresenta os cálculos para a expedição da RPV e há concordância do credor com o valor apresentado, não cabe fixação de honorários. Assim, conclua comigo. 1. Se ela não procede à execução invertida, dando causa à execução, ela vai ser condenada em honorários. Ou ainda, 2. Mesmo que ela proceda à execução invertida, mas se houver impugnação do valor pelo credor e ele for vitorioso, aí também haverá honorários, calculados aqui nesse caso sobre a diferença entre o que a Fazenda pretendia pagar e aquilo que ao final ficou entendido como sendo o efetivamente devido. Tá claro? Então bastante cuidado com essa questão, importante questão aqui, envolvendo os honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda, ok? Deixei a propósito aqui algumas questões de procuradoria para vocês poderem colocar em prática tudo o que dissemos aqui sobre a execução contra a Fazenda e vou fechar agora com a execução contra a Fazenda fundada em título executivo extrajudicial. Vamos lá? Veja bem, pessoal, não há nenhuma dificuldade em se imaginar uma execução contra a Fazenda baseada em título executivo extrajudicial. Querem alguns exemplos de títulos extrajudiciais que podem ter como devedora a Fazenda? Veja, por exemplo, não há dúvida, diz o STJ, que, em tese, um contrato administrativo, uma certidão fornecida por agente público, que, por traduzirem atos do poder público, podem ser considerados títulos extrajudiciais. Ou ainda, por que não uma nota de empenho emitida por agente público ser título executivo extrajudicial? Então nada há de errado, muito menos de estranho, muito menos de errado, em se imaginar um título extrajudicial em que a Fazenda seja a devedora. E nesse caso, o artigo 910 do CPC vai introduzir aqui a nossa discussão sobre o procedimento dessa execução. Lembrando que nesses casos, vejam, nas execuções fundadas em título extrajudicial contra a Fazenda, ela será citada, óbvio, é uma execução autônoma, então não é intimação. E não para impugnar, porque isso é de cumprimento de sentença, mas para embargar a execução naqueles 30 dias que nós já conhecemos. Então veja a distinção, né? Diferente do cumprimento de sentença em que ela é intimada, aqui ela é citada. E se lá ela impugna, aqui ela embarga a execução. E como são embargos à execução, e a execução é fundada em título extrajudicial, eu gosto sempre de destacar que não há restrições cognitivas para a Fazenda aqui nesse caso, já que o próprio Código lembra, né? Que a Fazenda poderá alegar nesses embargos qualquer matéria que poderia deduzir num processo de conhecimento. Ora, se a Fazenda está se defendendo de uma execução fundada num título executivo extrajudicial, feito fora do judiciário,
Então ela não teve a chance de, num processo de conhecimento, apresentar toda e qualquer matéria de defesa. Me parece natural que aqui nos embargos ela possa deduzir qualquer matéria de defesa. E aí você me pergunta, Gustavo, a Fazenda embarga e perde. É uma sentença contra a Fazenda? É uma sentença contra a Fazenda. Tem remessa necessária? Não. Remessa necessária é só em execução fiscal. Vale sempre lembrar isso, né? Há aqui entendimento, inclusive no seu material, seja do STJ, seja de um enunciado do CJF, que lembra que sentença que rejeita ou julga improcedentes os embargos opostos pela Fazenda não se sujeita a reexame necessário. Cuidado, hein? Então, o que tem remessa necessária é quando a Fazenda é exequente e o executado apresenta embargos à execução fiscal e é vitoriosa. Tá bom? E aí a lógica segue a mesma do cumprimento de sentença a partir de agora, né? Não opostos os embargos ou transitado em julgado a decisão que os rejeitar, a gente entra naquelas mesmas questões atinentes ao precatório ou à requisição de pequeno valor, tudo nos termos do artigo 100 da Constituição. Gustavo, e os honorários? Bom, aqui, diferentemente do cumprimento de sentença, é muito mais simples. Por quê? Porque, como lembra a doutrina, são devidos honorários em execuções fundadas em título extrajudicial contra a Fazenda. Vejam, e aqui, mesmo que a execução não seja embargada, e ainda que dê ensejo a precatório. Aquele parágrafo 7º do 85 não se aplica às execuções de títulos extrajudiciais. Então aqui bem mais simples, né? Tá certo? Então cuidado com essas informações. Veja, só para fechar com chave de ouro, olha só, aqui uma questão específica sobre execução de título extrajudicial, foi dito assim, né? Que no tocante à execução contra a Fazenda é incorreto. Letra A. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda será citada para embargar em 30 dias. Correto. Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatória ou RPV, segundo o artigo 100 da Constituição. Correto. C. Nos embargos, a Fazenda poderá arguir apenas, olha o que eles fizeram, pegaram as matérias lá do cumprimento de sentença e trouxeram para cá. Não, nos embargos a Fazenda pode alegar qualquer matéria de defesa. Então o erro está aqui. Deixa eu só ver se a D está certa. A execução de título extrajudicial contra a Fazenda aplica-se no que couber o disposto nos artigos 534 e 535, que versa sobre cumprimento de sentença que reconheça a obrigação de pagar quantia. Sim, o artigo 910 traz essa remissão aos 534 e aos 535 no que couber a execução de título extrajudicial. E com isso, pessoal, a gente chega ao fim do nosso módulo essencial. Nosso módulo essencial aqui para as carreiras da advocacia pública, no meu querido curso a PGE. É sempre uma satisfação, é sempre uma honra participar aqui desse curso tão gabaritado, com um público sempre tão qualificado. Espero que vocês tenham gostado desse módulo que eu preparei com tanto carinho, esse material que eu preparei com tanto esmero para tentar aqui aproveitar essas nossas 12 horas aula da maneira mais eficiente e produtiva possível. Me adicione lá no meu Instagram, prof_Gustavo Faria, me diga de onde você me assistiu, o que você achou das nossas aulas, leve para lá também suas dúvidas, vamos aproximar um pouco mais, vamos continuar nossa interação pelas redes sociais e a gente vai se falando e espero encontrá-lo nos próximos projetos, caminhando aí com vocês até o resultado final. Forte abraço a todas, forte abraço a todos, fiquem com Deus, sucesso na empreitada e até uma próxima. Tchau!